Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a 8ª edição da revista falada Valente, problematizando o letramento jurídico e o engajamento dos novos servidores. Kátia Silene Diogo Goulart. Ao contrário do que seria de se esperar, aquele que não é bacharel em direito ou que buscou conhecimentos jurídicos para a participação em um certame da área judiciária, a aprovação não representa de forma alguma o ápice de suas diligências na carreira pública. O cargo de técnico judiciário auxiliar, TJA, no Judiciário Catarinense, por exemplo, até então, é um cargo de nível médio, mas que ao longo de seu desempenho exigirá do novo servidor ou servidora a apropriação da linguagem e dos conhecimentos correlatos à área jurídica, o que extrapola a capacitação inicial ofertada em algum momento dos primeiros meses ou anos de trabalho. O cotidiano de um TJA no judiciário não se traduz apenas na apropriação da linguagem jurídica e nas habilidades técnicas operacionais. Antes, porém, retoma a disciplina, atitude e engajamento, uma vez que as atividades e os atores envolvidos, público em geral, técnicos mais antigos, magistrados, advogados, promotores, entre outros, compunham o cenário perfeito para dinâmicas relações de poder e autoridade. Obviamente, não há como afirmar que o conhecimento da área jurídica não será requisitado, ainda que o cargo de TJA não exija a formação em direito. Sob a ótica sociocultural, as concepções que ditam ou medem as competências dos sujeitos orientam-se principalmente pelo seu letramento. Quem nunca ouviu fulano é letrado? Ele é inteligente e sabe das coisas? No entanto, em muitos casos, é provável que para um TJA não formado em direito, ainda que graduado em outras áreas, no exercício de suas atribuições, tais afirmação amplamente aceita e reproduzida não tenha o mesmo sentido. Em algum momento, esse sujeito percebe-se como quem não sabe das coisas. Se por um lado a ideia do ser letrado está impregnada de valores e sentidos que a sustentam e a fortalecem em diferentes tempos e contextos, outra ótica também perpassa indagações quanto ao que determina quais os letramentos legitimados ou dominantes. Não raro, as compreensões de letramento em contextos diversificados pairam distorcidas ou confusas. Na visão de Soares, letramento é resultado de processos, o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. Para além das competências e habilidades com a leitura, escrita e oralidade, os letramentos refletem comportamentos, posturas, atitudes nas relações sociais. Os novos estudos do letramento surgem em dimensões críticas dos letramentos, pois abrangem produção de sentido e identidade, poder e autoridade, a natureza institucional do que conta como conhecimento, de modo que o domínio da leitura e da escrita favorece argumentar, objetar-se e posicionar, inclusive confrontar e ocupar os espaços de poder. Outro sim, o letramento e o domínio da linguagem jurídica propiciam às pessoas em geral, não exclusivamente aos advogados, aos magistrados, aos promotores e aos TJAs, a inserção nas práticas sociais que compreendem conhecimentos jurídicos. Além do entendimento da linguagem em si, o caráter social do letramento jurídico abarca relações mais complexas que atravessam diferentes contextos, nos quais essa linguagem é demandada. Enaltecer apenas a apropriação da linguagem jurídica é problemático, pois outros levantamentos e competências são demonstrados pelos novos servidores e servidoras, colaboradoras técnicas, analistas, magistradas no judiciário. Ademais, no caso das mulheres, é relevante considerar como tais habilidades e comportamentos são evidentes,
não apenas entre as TJAs e seus pares, mas sobretudo junto ao público, posto que na sociedade brasileira é comum que suas competências sejam contestadas ou mesmo subestimadas em seu campo de atuação. Logo, ao passo em que o letramento jurídico confere certa medida de reconhecimento e legitimidade a quem o detém, também é tido como superior a outros letramentos, menos prestigiados em algumas esferas. Essa situação é problemática, porquanto cria e sustenta a invisibilidade. Não obstante, as relações de sentido e poder acerca do letramento jurídico se constituem pelas interações, posturas e atitudes, como faceta das práticas sociais. O engajamento se reflete no comportamento face aos desafios, na criação de estratégias e de mecanismos de atuação e de esforço em determinada tarefa. Assim, a recepção e a valorização de outros letramentos para além do jurídico é potente na promoção do engajamento de novos servidores no judiciário, instigando-os a ampliarem outros conhecimentos e se desafiarem nos espaços em que circulam. Sem esgotar o tema, defende-se aqui serem pertinentes as reflexões quanto aos letramentos que permeiam a atividade dos servidores e, para isso, urge a abertura de espaços temáticos e institucionais de discussão sobre as relações que perpassam as práticas sociais de leitura, de escrita e de oralidade no judiciário. A atuação e o progresso dos TJAs em quaisquer gêneros têm relação com o acolhimento e a valorização de seus saberes e potências, o que pode instigar seu engajamento frente às atividades laborais no contexto judiciário. Kátia Silene Diogo Duarte é TJA do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mestre em Educação, docente colaboradora voluntária UERJS, pesquisa Letramentos Sociais, Grupo de Pesquisas e Estudos Integrados à Educação, Linguagens e Letramento, Grupo Minuano Inclusão. Sinjusc, sempre na luta.